Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio do 1xBet, uma empresa bookmaker, cara, que garante a você grandes ganhos e pagamento na hora. Temos o cupom GODOY1x e você garante bônus em dobro. Com esse cupom aqui, ó, GODOY1x, colocou 100, retorna 200, 400, retorna 800, pode retornar para você até R$1.500 de bônus. Temos aqui, ontem deu certo o palpite, né? Hoje tem o City e o West Ham, sem dúvida nenhuma, vamos lá botar aquela fezinha no City, Inter e Nacional, Sport Ceará, jogo equilibrado, Barcelona, deu contra o Palmeiras fora de casa, Atlético Mineiro precisa vencer o Aliança Lima, então aí vai e aproveita o cupom, faz seus palpites com a 1xBet na descrição do vídeo, para você fazer o download, fazer o seu depósito e garantir com o nosso cupom dobro, bônus em dobro. Galera, vamos lá, vamos falar sobre Copa Libertadores, Flamengo e Racing, jogo amanhã, no cilindro de Avejaneda, estádio, belíssimo estádio do Racing. Vamos falar sobre essa equipe. Tem boa notícia, né? Afinal de contas, ontem o Ñublense venceu de virada o Aucas. Importante demais a vitória de ontem do Ñublense. Em caso de vitória do Aucas, ia ficar um pouco esquisito, o Flamengo ia ter muitas obrigações. A verdade era essa. A verdade, foi uma vitória muito importante. E há uma notícia mais recente, né, também muito importante, é que o Arrascaeta vai embarcar com a delegação do Flamengo para Buenos Aires. É um grande ganho. O Arrascaeta bem fisicamente, estando então à disposição de Sampaoli, viajando para enfrentar o Racing. Vamos falar sobre esse Racing que não está nada bem. No campeonato argentino vai acumulando derrotas consecutivas. Nesse mês de abril venceu apenas os jogos pela Libertadores, né, o Ñublense e o Aucas. Existem dois Racings, né? Existe o Racing, que não consegue nem desempenho nem resultado do campeonato argentino. Agora amargou inclusive a derrota recente para o Boca Juniors por 3-1, no jogo que poderia ter sido 5 ou 6. E a gente vai entender aqui um pouquinho o porquê. E existe o Racing da Copa Libertadores, que também não tem desempenho, mas tem resultado. Inclusive, venceu o Aucas na partida mais recente por 3-2, num gol bizarro contra do zagueiro do Aucas. Era pro jogo ter terminado 2-2 numa partida ruim, medonha desse Racing. Então vamos falar do Racing, do Fernando Gago, treinador do Racing, que está evidentemente pressionado. Inclusive alguns colegas lá da imprensa argentina falam que se o Racing não tivesse com essa campanha até o momento 100% na Libertadores, ele inclusive já teria sido substituído, já teria caído, porque as coisas não estão nada boas por lá. Falando um pouquinho sobre esse Racing, taticamente, a estrutura, o esqueleto do Racing é um 4-3-3. É o 4-3-3, a gente vai entender as dinâmicas, algumas das suas movimentações e principalmente uma repetição de padronização. E será que o Flamengo vai conseguir repetir o que o Tucumán e o que o Boca Juniors fez? Tem um gol que o Racing está tomando todo o jogo e a gente vai chegar lá. Mas então é nessa estrutura, né, do 4-3-3, sem bola, uma espécie ali de um 4-1-4-1, cara. Como você vê aí na imagem, né, 4-1-4-1, com o Maxi Romero, que é um jogador importante, o centroavante, joga mais à frente, marcando ali meio que a saída de bola os defensores e o goleiro, né, ele é esse primeiro homem, aí forma uma linha com 4 jogadores, um mais atrás e a linha com 4 jogadores. Essa linha com 4 jogadores, a gente vai passar por ela um pouquinho mais à frente, tem alguns jogadores que estão muito mal, por exemplo, o Insua, ele trabalha como zagueiro pelo lado esquerdo e como lateral esquerdo também. Jogador experiente, 34 anos, não tá indo muito bem. Assim como o seu companheiro, né, o Sigali, né, também não está nada bem. É um jogador que também já é muito experiente, tem 35 anos. Então, assim, essa mescla de juventude e experiência na linha defensiva tá estourando para os mais experientes. Por isso, o Racing tem sofrido muitos gols nos últimos jogos. Sofreu praticamente, a gente já tá contando em 8 jogos, 14 gols. É muita coisa. Então, como vocês veem aqui, né, esse 4-1-4-1. E ofensivamente, transforma aqui meio que nesse 3-3-4, meio que nesse 3-2-5. A gente vai entender que o Racing tenta, né, posicionar 5 jogadores um pouco mais à frente. No momento tem a saída de bola, tem os 3, aí fica 2, 5, em alguns momentos 3-3-4. Por que em alguns momentos? Porque um desses jogadores, inclusive, é o mais importante, é o melhor jogador do time, é o Rojas, Matias Rojas, porque também tem o Rojas, que é o lateral esquerdo, que em alguns momentos briga ali com o Insua, para quem é o titular. O Rojas, é um jogador que tem muita liberdade para se movimentar, é o camisa 10, inclusive foi ele que fez um golaço atrás do meio de campo, pega muito bem na bola. O Botafogo, que estava com interesse com o Rojas parece que junto ali com o seu empresário estava pedindo um salário muito maior do que o
Botafogo poderia pagar, e parece que a negociação não caminhou, mas é ele, o paraguaio, camisa 10, é um jogador que assim, tem muita virtude, né? Ele é muito virtuoso com a sua perna canhota, cria muitas oportunidades e como a gente vê, né? Ele que acaba se movimentando, e não é porque ele é esse jogador que trabalha pelo lado direito, né? Digamos que esse meia de criação pelo lado direito, que ele não pode se movimentar, muito pelo contrário, até aqui ele está criando lá pelo lado esquerdo, no campo defensivo. E aqui, como a gente vê, o Racing posiciona muitos jogadores, né, na última linha, né, do adversário. Então a gente aqui tem 4 jogadores. Na ocasião, o Boca e o Racing tiveram jogadores expulsos, então vocês podem dar para ver que, né, que tem um jogador a menos, mas no caso são sempre 5 jogadores, né, praticamente ficam ali movimentado nessa linha. E aqui, ó, no clássico de Avellaneda contra o Independiente, a gente vê mais uma vez, ó, abriu os dois laterais, ó lá, abre os dois, estão circulados, um jogador como referência, e os dois ficam atrás das costas dos volantes do Independiente, né? Estão cercados aqui, ó lá, os círculos, vocês veem que eles estão posicionados nas costas do jogador do Independiente. E essa jogada, o Racing faz bastante, que é a bola está completamente descoberta, né? O jogador está aqui no meio do campo, vai receber a bola, e essa ultrapassagem pelas costas da defesa, né? Sobretudo lá o jogador bem aberto, passando pelas costas do lateral, né, esquerdo, do lateral oposto do adversário. Então a gente vê, ó, a bola completamente descoberta, ele buscou lá um lançamento, buscando as costas do defensor. A bola parada defensiva do Racing, principalmente quando a gente passa por escanteios, marcação individualizada, tá? Durante o jogo, essa marcação, até quando o Racing está no meio que nesse 4-1-4-1, ela é setorizada. Então o jogador caiu naquele setor, eles individualizam, mas individualizam através do setor. Se o jogador sair do setor, ninguém vai ficar correndo atrás do cara, né? Cada um pelo seu respectivo setor. Já na bola parada defensiva, que acabou chamando a minha atenção, que é o famoso, cara, cada um com o seu. E em alguns momentos, até mesmo no jogo contra o Tucumã, tava sobrando o jogador. Por quê? Aí faz aquele bloqueio, né? O outro jogador não consegue chegar até a perseguição, ele acaba se movimentando, um companheiro faz o bloqueio, ele não consegue chegar. Então tinha sempre um jogador livre, chamou minha atenção que o Fernando Gago, então, tem adotado essa marcação individualizada no Racing. Existe um grande contraste, tá, galera? Do Racing da temporada passada, do Campeonato Argentino, para esse atual. Perdeu alguns jogadores, não teve peça de reposição, a parte por uma crise. Existe essa crise interna do departamento de futebol, do treinador, perdeu muitos jogadores, não teve peça de reposição. Recentemente, jogadores importantes passaram por lesão, inclusive o Matias Rojas, né? Ele acabou retornando recentemente. Então, assim, tem muitos problemas, sem dúvida nenhuma, esse Racing. Então, aquele contraste com o da temporada passada, pode tirar essa referência, não tem muito o que haver, não. Mais uma oportunidade, né, que a gente vê essa repetição, porque é importante a gente falar da repetição, né, que parte da identidade, né, do time. Posiciona muitos jogadores lá entre os defensores da última linha e um sempre fica buscando ali as costas do defensor. E essa jogada aqui aconteceu com o Tucumã e repetiu recentemente com o Boca Juniors. Que acaba o seguinte, o Racing está com a necessidade do resultado, está tendo que correr atrás, está muito mal, precisa sair e está dando contra-ataques pro adversário. O Tucumã aproveitou e o Boca Juniors. E o que me chama a atenção, e eu mostro para vocês, é que haverá uma repetição. O gol é idêntico, é igual. A diferença é que um tá com a camisa azul escura do Boca, o outro tá com a camisa azul clara do Tucumã. É o mesmo gol, gente. Que é o Sigali e o Insua. Na ocasião, o Insua fazendo ali a última linha, né, fazendo a defesa ali com o Sigali. Contra-ataque, uma defesa com um somatório de 69 anos. Insua tem 34, né, o Sigali 35 anos. E o contra-ataque, o jogador no corredor por dentro, deixa os dois para trás, vai na cara do gol do Arias e marca o gol. Aconteceu isso, como a gente vê aqui, ó. É do Tucumã, lá do círculo central, recebeu os dois correndo, aí fica atrás. É impressionante, é idêntico. E o Boca, gente, mas é idêntico, Olha lá, próximo ao final do jogo também, os dois, olha lá, passa lá na cara do gol. Foi assim que o Racing sofreu, inclusive, os 3 gols, né? O terceiro gol, perdão, de cada partida. No Flamengo seria importante, no caso, quem joga por dentro é o Pedro, né? Se o Pedro conseguir ter essa velocidade, conseguir ter essa aceleração, conseguir ter essa explosão, com esse Racing pressionado, muito desorganizado, com uma defesa lenta, sofrendo muitos gols, ele vai sair na cara do Arias porque tá muito desorientado. Sobre esse critério desse jogo do Racing, né, que é um time que tenta ali dentro desse 4-3-3, que ofensivamente tem algumas ideias, por mais que elas não estejam em tanta sintonia assim,
Defensivamente, na minha opinião, tá o grande problema do Racing, onde não consegue ter uma sustentação defensiva. Os jogadores individualmente estão muito, mas muito mal. Esse aqui, então, é o plano, né, do Racing, meio que nesse 4-3-3. Importante nós ressaltarmos que o Paulo Guerreiro, inclusive, é reserva, tá? Desse time. É o Marcos Romero, que trabalha um pouco mais à frente. Às vezes, o Galo coloca dois juntos, mas é muito pela circunstância de uma necessidade. Isso aqui é importante, esse movimento, só pra gente não esquecer. O Matias Rojas, ele cai por dentro, muitas das vezes, então, o lateral direito, Mura, faz a ultrapassagem. Contudo, tem muita movimentação do Matias Rojas abrir para o Mura por dentro. Então, os laterais, eles também atacam muito por dentro, tá? Então, a gente vai observar até, em alguns momentos, trabalho nesse 3-2-5, né, na saída de bola e tal, com o lateral por dentro e esse ala, no caso aqui, vamos trazer aqui esse ponta, melhor dizendo, o Matias Rojas fazendo a função de um ponta, mas aí ele já sai daqui e já começa a fazer a construção pelo meio, por isso que muitas vezes funciona num 3-4-3, tá? Como até mostrei para vocês na imagem, defensivamente não tem mistério, né? É o 4-1-4-1. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Esse, então, é o adversário do Flamengo nesse jogo importante para a Copa Libertadores, fora de casa, não tem nenhuma surpresa. É uma padronização. Se o Flamengo estudar, se o Flamengo analisar e perceber que existe uma repetição dos poucos acertos e hoje dos muitos erros do Racing, não tem o porquê de surpreender que o Racing está previsível, está repetindo padronização, está repetindo também muitos seus erros. Fechado? Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço. Tchau, tchau.